Você já conhece as plantas hemipífitas? Plantas que têm o costume de se agarrar no tronco das árvores como as epífitas, mas diferente das bromélias, das orquídeas e das samambaias que crescem agarradas no tronco das árvores, nas copas das árvores, as hemipífitas elas têm a capacidade também de emitir raízes aéreas que se assemelham com os cipós, e essas raízes elas procuram o chão da floresta, onde elas encontram uma camada fértil de substrato rico em matéria orgânica, a fim de absorverem nutrientes e água. Mas nós podemos também cultivar essas plantas que crescem nas copas das árvores em vaso, mas para isso nós precisamos fazer um substrato ideal para que a gente possa estar cultivando essas plantas em vaso. Hoje nós vamos preparar um substrato adequado para cultivarmos essas plantas, porque quando nós compramos uma planta no garden, na maioria das vezes elas já vêm em um substrato que não é tão ideal assim para o cultivo. Então nós precisamos nos atentar para esse detalhe importante para que a gente possa ter uma planta hemipífita como esse Philodendron Xanadu. Tenho esse exemplar lindo aqui e hoje nós vamos fazer o plantio nesse vaso, inclusive, com um substrato perfeito para que a gente possa ter sucesso no cultivo. Antes de falarmos do substrato, quero mostrar algo importante a se fazer quando nós compramos uma planta no garden. Nós precisamos pegar a nossa planta, tirar ela do pote que veio direto do produtor, para que a gente possa fazer uma análise de como está a saúde dessas raízes e também o substrato na qual ela foi plantada. Aqui eu percebo que não tem raízes podres, só tem uma raizinha que secou aqui. Nós podemos retirar para que não seja um foco ali de proliferação de um problema fúngico, para que a nossa planta não venha apodrecer. Então esse torrão aqui em específico está cheio de raízes boas, cheio de raízes saudáveis, inclusive há raízes novas que são raízes absorventes, que têm a capacidade de absorver os nutrientes e a água. E também o substrato que o produtor preparou foi de pó de fibra de coco e casca de arroz carborizada. É um substrato aerado, é um substrato que tem um bom escoamento de água, não deixaria essas raízes encharcadas na água ao ponto de apodrecerem, pois são plantas que não gostam de ficar molhadas, mas é um substrato que retém a umidade ideal. Então é um substrato que dá para nós cultivarmos a planta? Dá, mas o que nós iremos preparar contém mais componentes para deixar mais próximo do que ela tem no seu habitat natural. Então não vou descompactar esse torrão, até porque o substrato está ok, dá para deixar, e porque eu comprometeria essas raízes absorventes, e eu não quero isso. E como eu vou plantar ela num vaso um pouco maior, ela vai ter espaço para estar envolvida com um novo substrato, vai emitir mais raízes e assim vai ter novas brotações de folhas. Então eu vou deixar esse substrato da forma que está. Mas é muito importante nós fazermos essa análise, pois nem sempre elas vêm em um substrato ok. Esse daqui não teria nenhum problema em deixar, porém nós vamos prover a ela um substrato melhor ainda. E para fazermos a mistura do substrato ideal para plantas hemipífitas, eu vou mostrar os 3 componentes que nós iremos utilizar. O primeiro deles é o chips de fibra de coco. É a fibra do coco cortada em forma de chips, que por conta da sua granulometria ser um pouco maior, ela tem a capacidade de deixar o substrato mais aerado, mais drenável. E por conta de ser fibroso, também tem a capacidade de retenção de água, que é muito importante para esse tipo de substrato. O componente que nós iremos utilizar é o pó da fibra do coco. É a fibra do coco triturada. Por mais que tenha essa textura fina, ela não compacta, pois ela é uma matéria fibrosa e ela tem a capacidade de proporcionar também uma boa aeração, uma boa drenagem para esse substrato e também a retenção de água. O terceiro componente que eu irei utilizar é um substrato rico em matéria orgânica. Eu sempre utilizo esse da Biomix Flores e Folhagens. Ele tem na sua composição casca de pinos triturada e cinza, e vai ser o componente perfeito, pois ele vai lembrar ali para a planta aquilo que ela acaba procurando no seu habitat natural quando ela emite as suas raízes aéreas, pois ela procura uma camada de substrato rico em matéria orgânica ali na superfície do solo, e é justamente esse tipo de substrato que nós temos disponível ali no chão da floresta, matéria orgânica decomposta. Então eu vou utilizar esse componente para que a gente deixe o substrato mais parecido com aquele disponível no seu habitat natural. E para a mistura desse substrato, eu utilizo uma medida de cada componente. Como parâmetro, eu estou utilizando esse potinho de sorvete. Lembrando que você deve fazer uma quantidade que seja proporcional ao vaso que vocês irão fazer o plantio das plantas. Então, se vocês necessitarem de usar
2 medidas, 3 medidas ou 4 medidas de cada componente desses para formar a quantidade proporcional para o vaso, faça. Lembrando que para vaso pequeno, uma medida de cada um desses componentes vai ser mais do que suficiente. Feito aqui todo a mistura desses componentes, nós temos esse substrato como resultado. Um substrato fibroso, um substrato que está rico em matéria orgânica, um substrato que tem uma boa aeração para a oxigenação das raízes, um substrato que tem um bom escoamento da água e é um substrato que reterá umidade, que é o que essas plantas precisam, pois elas são de climas tropicais. Lembrando que essas plantas não gostam de ficar com as raízes molhadas durante muito tempo, senão elas apodrecem. Então esse substrato em específico, ele vai reter a umidade no ponto ideal que essas plantas precisam. Percebam que ao apertar, ela não se compacta, pois ela é um material bem poroso. Agora vamos para a montagem do vaso. Eu escolhi um vaso leve, feito de polietileno como esse, e redondo, pois eu tenho certeza que o Philodendron Xanadu desse vaso vai ficar um espetáculo. Nós precisamos nos atentar se o vaso que iremos fazer o plantio, ele tem um furo para o escoamento da água. Eu sempre ponho um pedacinho de feltro no fundo do vaso para que quando a água escoar, ela não escoe com o pozinho do substrato, com o pozinho da camada de drenagem que nós iremos utilizar, para que não escorra uma água suja. Então eu sempre faço esse processo, ponho um feltro no fundo do vaso. O segundo passo é fazer a camada de drenagem. Hoje eu vou utilizar o pedrisco. Sempre utilizo a argila, mas você pode estar usando areia grossa se você tiver para a camada de drenagem, ou até mesmo a brita, né? O pedrisco, aquela brita número 0. Depois cubra essa camada de drenagem com mais um pedacinho de feltro, para que o substrato não se envolva com a camada de drenagem, fique tudo no seu determinado lugar. Depois, com o substrato que nós preparamos, vamos fazer uma caminha para receber a nossa planta. Feito a caminha, a gente já pode acomodar a nossa planta, deixando ela numa altura que o pecíolo das suas folhas, que são esses cabinhos, né, que para algumas pessoas pode ser o caule, mas é o pecíolo, deixe ela de uma forma que ela não fique soterrada e enterre somente as raízes. E aí a gente pode colocar o nosso substrato novamente. Feito o plantio do nosso Philodendron Xanadu nesse substrato perfeito para esse tipo de planta hemipífita, agora você pode estar fazendo uma boa rega, e os espaços entre cada rega vai depender muito da região onde você mora. Talvez você mora num lugar bem úmido, talvez você mora num lugar bem seco. Vai depender muito de como é o clima e vai ser necessário vocês monitorarem o substrato. Se vocês moram em clima seco, é muito provável que o espaço das entre-regas vai ser menor. Então você precisa estar verificando o substrato para saber se ele está totalmente seco, para saber se não há mais nenhum indício de umidade, para que você possa estar fazendo uma nova rega. É muito importante prestarmos atenção para que a nossa planta não venha desidratar. E para quem mora em um ambiente mais úmido, é necessário também monitorar o substrato, pois o tempo entre as regas pode ser um pouco mais longo. Pode ser que você regue em 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, vai depender muito da região onde você mora. Lembrando que o excesso também de rega apodrece as nossas plantas, é uma porta de entrada para fungos, tá? E você pode estar fazendo a reposição dos nutrientes com fertilizantes via foliares. Produtos hoje no mercado existem a pronto uso, produtos concentrados que você pode estar diluindo na água, produtos que já vêm no borrifador para fazer uma aplicação direto nas folhas. Compre um fertilizante próprio para folhagens que você já vai conseguir prover os nutrientes necessários para a sua planta hemipífita.